Salve Toca da Coruja! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal Olho de Rapina. Eu, Rapinão, aqui com vocês. Hoje vamos ver um conceito científico muito importante. Vamos ver por que na ciência tudo precisa ser verificado, testado e comprovado. Também vamos ver que dentro da ciência de verdade não há espaços para achismos e sim para evidências que nos levam a observar a verdade nua e crua. Estão prontos para o primeiro vídeo animado aqui do canal? Então roda a vinheta! Nossos vídeos são oferecidos pela Brasil Web Host, a página Sky News Astronomia no Facebook e também no canal Conhecimento ao Alcance de Todos. O link para esses apoiadores estão na descrição do nosso vídeo. A ciência de verdade exige a observação de um fato para que esse se torne uma realidade, mas tudo sempre se inicia de suposições e através dessas suposições busca evidência para confirmá-las. Toda evidência encontrada e o método utilizado devem ser descritos de forma correta e com todos os dados, pois eles somente serão validados se puderem ser executados da mesma forma e que o resultado seja o mesmo. Isso se chama metodologia científica. Para a ciência não importa se algo é verdadeiro ou falso, nem mesmo as opiniões geradas sobre ele. Para ela é necessário comprovar através de evidências. Com as evidências devidamente testadas e comprovadas, determina-se se algo é verdadeiro ou falso. Enquanto existirem evidências que apontam para uma realidade e expliquem o funcionamento, por exemplo, de um fenômeno, a suposição inicial deixa de ser apenas uma suposição e passa a ser chamada de teoria. Uma teoria para a ciência não é uma conjectura do que pode ser, e sim um conjunto de evidências e fatos que explica o funcionamento daquilo que se busca respostas. Enquanto não for possível observar seu total, continua sendo uma teoria. Quando observado e tudo que se encontrou de evidências foi verificado e comprovado, a teoria passa a ser um fato inegável. Enquanto não é um fato, a ciência se permite ser questionada e colocada em teste. Para isso, é necessário apresentar novas evidências que aponte para outra direção, e da mesma forma, estas evidências precisam ser testadas e comprovadas. Caso se comprove, a teoria muda de direção, e caso não se comprove, ela se mantém na forma original e mais aceita, devido, claro, às evidências e fatos já apresentados. Por exemplo, é por isso que, mesmo existindo outras teorias que tentam explicar a relatividade, a teoria de Einstein sobre a relatividade geral se mantém, pois nela se encontrou diversas evidências que foram testadas diversas vezes por diversos cientistas, e os resultados se encaixam perfeitamente dentro do proposto para explicar um acontecimento. Questionar a ciência não é simplesmente falar o contrário a uma teoria, nem negá-la. Isso é ignorância e negacionismo. Questionar é apresentar novas evidências que apontem em outra direção, como já mencionei há pouco. É preciso ter não apenas evidências, mas explicar como se chegou até elas para que se possa ser verificadas e colocadas em prática. Caso contrário, se não for apresentado nada, toda a argumentação não passa de falácia e nada mais. Vamos ver isso na prática? Para esta parte do vídeo, vou trazer um convidado. Ele é especial e vai nos contar como o mundo antigo foi questionado, tudo dentro dos parâmetros testáveis da ciência. Apresento a vocês Stephen Hawking. Ele foi um físico teórico e cosmólogo britânico reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência. Seja bem-vindo, Stephen. Olá, fui convidado a vir aqui através do tempo e espaço para contar-lhes uma história muito interessante do nosso passado. Trata-se da suposição da Terra ser uma esfera e não plana como alguns acreditavam. No ano 330 a.C., viveu um homem chamado Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande.
Dentre tantas coisas que ele deu à humanidade, ele questionou algo que nunca havia sido questionado de forma científica: o formato da Terra. Muitas culturas antigas e civilizações imaginavam que a Terra pudesse ser redonda devido aos movimentos aparentes dos astros no céu, mas isso nunca foi comprovado. A maior parte das culturas acreditavam que a Terra era plana. Isso devido ao que podemos observar de forma subjetiva. Mas um dia, Aristóteles estava em uma praia, e começou a se questionar. Ele percebeu que as embarcações, ao chegar no limite do horizonte, elas não iam diminuindo até sumir como deveria ser, se a terra fosse plana. Mas percebeu que ele ia desaparecendo de baixo para cima, sendo encoberto pelas águas do oceano. Primeiro o casco, e depois as velas. Isso o levou a uma suposição de que havia uma curvatura descendente na linha do horizonte, e portanto, a Terra deveria ser redonda, ou no mínimo curva. Ele passou a procurar evidências de que sua suposição estava correta. E ele encontrou uma evidência num dia de eclipse lunar. Ao observar o eclipse, Aristóteles percebeu que a sombra que cobria a Lua era arredondada. Mesmo sem poder comprovar, era um fato a todos, que a Lua não estava perto, e sim distante, e sendo assim, ele supôs que somente algo muito grande poderia lançar sombras sobre a Lua. A Terra. Aqui é interessante ressaltar uma coisa: que a suposição da Terra ser redonda se tornou uma teoria, pois uma outra evidência surgiu. A primeira evidência foi o navio descendo o horizonte, mas ainda era pouco. E a segunda evidência surgiu durante o eclipse lunar, em que ele percebeu que a sombra projetada na Lua era a sombra da Terra. Sua teoria da Terra ser uma esfera podia ser verificada por qualquer pessoa ao observar o eclipse lunar. Porém, isto tudo não era evidência suficiente para que todos passassem a acreditar que a Terra não era plana. Parece que até hoje ainda existem pessoas assim. Quase 100 anos depois de Aristóteles ter teorizado uma Terra esférica, surge outro grego que executa um experimento incrível e comprova a teoria. Agora me despeço de vocês. Mas o vídeo ainda não terminou. Até breve. Agora eu volto com vocês e vamos continuar a nossa história, pois outra pessoa também questionou o mundo antigo e utilizou da metodologia científica. Com isto, conseguiu algo extraordinário. Eratóstenes, que foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário, astrônomo e atleta. Ele verificou que no dia do equinócio, na cidade de Siena, o sol do meio-dia ficava exatamente no zenite, e assim era possível observar o fundo de um poço. Já na cidade de Alexandria, na qual ele era diretor da grande biblioteca, isto não acontecia. Então, com a ajuda, ele colocou 2 estacas cravadas na terra num ângulo de 90 graus do chão, nas cidades de Alexandria e Siena, no dia do equinócio. Como é sabido e já era conhecido naquela época, a luz caminha em linha reta. Isto pode ser evidenciado observando a sombra de qualquer objeto. Ela sempre é reta em relação à fonte de luz. Como a fonte de luz, no caso das 2 estacas, era a mesma, o Sol, isto somente poderia significar uma coisa: que a Terra era realmente redonda. Com isso, foi feita a medição do ângulo das sombras ao meio-dia e constatou que havia uma diferença de 7,2 graus. Subtraiu esta diferença de uma circunferência, sobrando então 352,8 graus. Era sabida a distância entre as 2 cidades. Bastou calcular a distância de uma cidade a outra, que era de 5.040 estádios, medida padrão da época. Dividiu esta distância por 7,2 graus e obteve a distância de cada grau. Multiplicou o resultado pelo restante dos graus da circunferência, chegando assim à impressionante medida de 39.700 quilômetros, bem próxima à medida que hoje sabemos da circunferência da Terra, de 40.008 quilômetros. A diferença é atribuída principalmente a 2 fatores. Uma diferença de meridiano entre as cidades, pouca, mas que geraria sim uma diferença, e outra que as medidas em estados não seguiam padrão, era medido em passos. Uma pessoa caminhava de uma cidade a outra contando os passos, e isto gerava com toda certeza um erro, mesmo que as pessoas que faziam isso eram treinadas para caminhar um certo padrão de passos.
Ainda hoje, as pessoas que acreditam na Terra plana justificam isso dizendo que o mesmo ocorre na Terra plana, pois o Sol está próximo e é pequeno. Sendo assim, localidades onde o ângulo do Sol não incide diretamente na estaca, a sombra ficaria em ângulo. De fato, este argumento está correto, isto realmente ocorreria, porém existe uma questão que não é levada em conta pelos terraplanistas. Se a Terra for plana, o ângulo da sombra será equivalente apenas ao ângulo do Sol relativo a 90 graus do local de incidência principal. Isso quer dizer que as demais localidades a sombra será equivalente apenas ao ângulo do Sol até elas. Parece óbvio, mas isso causa um erro. Como a Terra possui uma curvatura, o ângulo real da sombra é equivalente ao ângulo do Sol mais o ângulo da estaca em 90 graus dentro da curvatura da Terra. Imaginem isso no dia do equinócio. Como no experimento, a estaca na linha do Equador não produzirá sombra em ângulo ao meio-dia real. Quanto mais ao sul ou mais ao norte, no mesmo horário, as sombras provocarão um ângulo real que é exatamente a latitude local. Com efeito, na Terra plana isso não vai acontecer. Exemplo, na latitude 20, a sombra será exatamente 20 graus, lembrando, isto no dia do equinócio ao meio-dia real. Na Terra plana, o ângulo da sombra na latitude 20 não será de 20 graus, mas dependerá da altitude do Sol. Baseado na altitude que informam, isso pode variar de 35 a 40 graus e assim por diante. Mas lembre-se do início deste vídeo, onde eu falo que a ciência, para afirmar algo, precisa ser verificada e observada, e essas evidências podem ser testadas por qualquer pessoa. E o resultado só pode ser um. Vamos colocar isso em prática e testar nos dois modelos, e depois testar no mundo real e comparar. O resultado que funcionar de acordo com a realidade observada é o verdadeiro, mas isso faremos num próximo vídeo. Enquanto isso, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe. Até a segunda parte deste vídeo, onde a experiência será colocada em prática. Grande abraços e até lá!